E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui um dia lindo hoje para começar mais um café, com licença. Eu vou ler um texto aqui da carta de Paulo aos Coríntios, mas antes deixa eu te contar algo que eu me lembro da minha adolescência, quando eu estava fazendo aula de contrabaixo. Eu já tocava na igreja e eu me lembro que o professor chegou para mim e disse que eu tinha potencial. Puxa, ganhei o dia, né? O professor era um fera na música e ele olhou e disse, pô, você tem maior potencial. E de fato, a gente vive conhecendo pessoas ao nosso redor que talvez a gente veja desde pequenininho habilidades naturais e a gente olha e fala, puxa, que potencial, se investir nesse menino vai crescer, vai dar muito certo. Isso faz parte da nossa vida e a gente percebe gente com potencial, com esta capacidade de ser muito bom e muito melhor. Mas há um perigo nisso, porque ao mesmo tempo em que podemos enxergar potenciais na vida dos outros, a gente também pode, de maneira quase que maldosa, jogar a pessoa lá para baixo e olhar e dizer, putz, isso aí não tem o menor potencial, isso aí não tem o menor talento para a coisa. E tem uma passagem onde o apóstolo Paulo fala a uns cristãos que vinham de um contexto de vida muito devasso, muito promíscuo. A cidade de Corinto, na época, no primeiro século, era conhecida como uma cidade de gente ruim, ruim em todos os aspectos, não apenas malignos, mas devassos, promíscuos, ruins no sentido moral. E Paulo então vê nascer ali uma igreja cristã e ele passa a mentorear esta igreja. E na segunda carta que Paulo escreve, no capítulo 5, verso 16, olha o que é que ele diz para essas pessoas que tinham vindo desse contexto tão negativo, diria no nosso tema aqui, tão escasso de potencial. Paulo olha e diz assim, de modo que agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim, pois se alguém está em Cristo, é nova criação. O que está em jogo aqui é o seguinte, Paulo está falando, olha, não caiam mais no erro de olhar para as pessoas e avaliá-las apenas do ponto de vista humano. Não façam isso porque vocês podem incorrer no erro de tentar perceber alguns que têm potencial e outros que não têm, e assim fazer distinção e assim diminuir pessoas. Aí ele diz, ao invés, não considerem do ponto de vista humano, considerem do ponto de vista de um potencial, onde a vida desta pessoa com Cristo será uma nova vida. Sabe no que é que isso se aplica? Isso se aplica, por exemplo, na sua relação com uma pessoa próxima a você, um familiar, um colega de trabalho. É uma pessoa que pode ter alguns potenciais do ponto de vista humano, mas pode ter também uma série de outros defeitos e qualidades negativas, onde você olha, na verdade, características negativas, que você olha e diz assim, puxa, acho que eu não vou conseguir caminhar muito tempo aqui. Aí a palavra de Paulo insiste e diz, não considere apenas do ponto de vista humano. Lembre-se que se essa pessoa estiver nas mãos de Cristo, ela poderá ser nova criatura. E aí, queridos, a gente passa a se relacionar com o mundo ao nosso redor na base da expectativa daquilo que as pessoas ao nosso redor e nós mesmos podemos vir a ser nas mãos de um Deus que faz de nós novas criaturas. Imagine isso dentro do seu casamento. Pode ser que a relação com o cônjuge hoje não esteja tão boa. E aí, você vai simplesmente desistir? Não. O conselho de Paulo aos Coríntios, não avaliar as pessoas apenas do ponto de vista humano, é um conselho que traz esperança. Porque além da gente querer jogar a toalha, mas nós podemos ter a esperança de não desistir e dizer, esta pessoa pode ser um grande homem ou uma grande mulher nas mãos de Deus. É esse o potencial que nós precisamos tentar enxergar na vida do outro, sabendo que Deus enxerga nas nossas próprias vidas. Que os seus relacionamentos melhorem, que a sua relação com o seu cônjuge, com seus filhos, com os seus colegas de trabalho, que esta relação melhore e que você passe a considerar o próximo
a partir de um ponto muito além do que apenas a percepção humana, mas a percepção do que este ser humano pode vir a ser nas mãos do Deus que renova todas as coisas. Um forte abraço e até o nosso próximo café.